Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 29 de maio de 2025. Economia, desastre para o regime de Putin. A Alemanha irá financiar a Ucrânia para que ela fabrique armas de longo alcance. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você vê a verdade. Aliás, todos veem a verdade. Os próprios russos, as autoridades econômicas do país, estão alertando o regime do ditador da Rússia para um desastre econômico. A economia da Rússia, por causa dessa guerra maldita e causou uma série de danos à economia. Ela é uma economia que está sofrendo sanções. Isso dificulta o intercâmbio comercial, ou mesmo chega a impossibilitar que não consegue a Rússia as entradas necessárias para financiar a guerra e muito menos o restante da economia, trazendo prejuízo de uma maneira geral. As autoridades do Kremlin sempre antes divulgavam previsões otimistas, né? Ao contrário de que muitos especialistas internacionais viam que eram mentiras, viam que eram desinformações. E atualmente a população que acreditava está preocupada, porque faltam produtos em supermercados, os preços subiram do controle, né? Então, inclusive, o início de ano foi marcado por uma forte desaceleração na taxa de crescimento da economia russa. Embora que as taxas de crescimento dos anos anteriores, depois de 2022, elas foram maquiadas. Todas elas, ou seja, eram fake, eram falsas, né? Nunca era o número exato do que está acontecendo. Em termos trimestrais, ela começou a se contrair pela primeira vez desde a primavera de 2022, ou seja, há 2 anos atrás, nessa época mais ou menos. As autoridades russas diziam o contrário, e os propagandistas felizes, papagaios que só repetem o que o Kremlin fala, o que o ditador da Rússia fala, repetiam felizes de que as sanções não estão fazendo nenhum efeito, e quando era justamente o contrário. O que eu digo é o seguinte, na minha opinião, provavelmente as sanções não fizeram todos os efeitos desejáveis, mas sem dúvida elas conseguiram derrubar a economia da Rússia, que já está, na minha opinião agora, particular e pessoal, pelo que eu acompanho, ela já está em processo de colapso. Isso não é apenas um declínio, mas é uma consequência direta dessa guerra maldita e prolongada e destrutiva contra a Ucrânia. A Ucrânia tem seus problemas econômicos, mas eu estou analisando aqui porque a Rússia está pior, que a Rússia não tem ajuda, né? Já vamos ver em seguida a China e a Índia, por exemplo, que estavam comprando petróleo, na Bacia das Almas, inclusive, aliados que não ajudavam nem com o preço de mercado. Num discurso na Duma, o chefe do desenvolvimento econômico, a Duma, perdão, para quem às vezes não lembra, Duma é o equivalente ao Congresso da Rússia, a Câmara de Deputados, né? O chefe do desenvolvimento econômico, chamado Maxim Rezhnikov, não escondeu a preocupação. O que ele disse? O departamento vê os riscos de a economia da Rússia esfriar demais. O governo, segundo ele, deposita suas esperanças na redução da taxa básica de juros do Banco Central, que se mantém em um nível sem precedentes de 21% há mais de 6 meses. Então eles estão com um problema. Um juro nessa altura é porque a inflação está nas alturas. Aí ainda continuando, a esperança de que uma inflação semanal na faixa de 3 a 4% convença o Banco Central a reduzir a taxa, que parece mais uma medida desesperada do que uma estratégia bem pensada, falou ele. Então, aí existe um confronto justamente contra o Banco Central da Rússia e também contra as autoridades econômicas, né? Que é quem dirige a economia. Um confronto entre eles mesmo, porque ele é desse meio também. Ou ele fala isso apenas para tirar o dele da linha de tiro do Kremlin, né?
A desaceleração do crescimento econômico, aliada à pressão sem precedentes de sanções, ameaça o cumprimento dos parâmetros orçamentários e federais. O Andrei Makarov, que é o chefe do Comitê Tributário da Duma, ele declarou diretamente em uma dessas sessões com o Reshetnikov que as previsões atuais parecem excessivamente otimistas, falou esse deputado. Ele admitiu que nem a Duma nem a Câmara de Contas pode estimar quanto dinheiro o Tesouro pode perder, porque na realidade a guerra virou um saco sem fundo, o dinheiro vai e não volta, porque o que é gasto são bombas que explodem, né? Tanques que se desintegram com os tiros da Ucrânia. Então a razão é simples, a situação muda a cada dia e não para melhor. Ou seja, a situação não está melhorando porque também não está entrando dinheiro, né? Um dos principais pilares, agora é importante chegar aqui que você precisa entender, um dos principais pilares da economia russa, o petróleo, está sofrendo sérios choques, né? O preço do petróleo lá dos Urais russos, né? Eles vindo lá da região dos Montes Urais, ele continua a despencar. Ele estava agora recentemente, há poucos meses, $70 o barril, em meados de janeiro, quer dizer, meados de janeiro, há poucos meses. Caiu para 59 no final de março e 54 em abril, e agora em maio já está 49, já no início de maio estava. Isso quebra as pernas da economia russa, que se faturava, com todos os problemas que ele tem, 70 no início do ano, né? Há 5 meses, há 5 meses atrás, perdão, e agora está faturando 49. E isso não é bruto, né? Tem as despesas que têm que ser colocadas nisso. Então, o faturamento líquido é bem menor. É uma queda muito acentuada nesses preços, que é a principal commodity de exportação da Rússia, e leva inevitavelmente a uma redução das receitas orçamentárias e agrava as dificuldades financeiras, impossibilitando, na minha opinião, de financiar essa guerra maldita. O reconhecimento excessivo da economia pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico é um sinal muito importante. Eles estão reconhecendo isso. O ditador não sabe o que fazer, né? Esse não é apenas um termo econômico, significa que as capacidades de produção podem ser subutilizadas, os investimentos vão diminuir e o desemprego vai aumentar, né? O que se pretendia ser uma vitória rápida na guerra terminou-se em um conflito prolongado que está drenando os recursos do país, drenando a mão de obra, investimentos e, principalmente, isolando a Rússia dos mercados globais de tecnologia e capital. A queda de mais de 5 vezes nas taxas de crescimento industrial não é apenas estatística, é evidência de um colapso real no setor manufatureiro. As confissões de autoridades, que ainda que veladas, né? E não é todo mundo que fala o que ele falou lá na Duma. Nós sabemos porque foi um pronunciamento público para os deputados. Se fosse reservado, nós não saberíamos o que o Reshetnikov falou. Apenas confirmam que a guerra está destruindo inexoravelmente, né, os fundamentos econômicos da própria Rússia. Isso é o que está acontecendo, apesar das negativas do ditador da Rússia, que quer continuar essa guerra a qualquer custo. Enquanto isso, ontem o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, esteve na Alemanha, onde ele se encontrou com o chanceler Friedrich Merz, e Merz ele comprometeu-se a ajudar a Ucrânia a financiar a produção de armamentos de longo alcance, né? Imagino que talvez não disseram que armamentos, mísseis e artilharia, dentro da própria Ucrânia. E eles assinaram um acordo para financiar essa produção de armamento, né? No primeiro momento, agora eles fariam um aporte de 5 milhões para a Ucrânia e não se tem notícia se haverá outros aportes. Perdão, milhões não, 5 bilhões de euros, né? Então, eles vão começar a entrar esse ano, não sei, não falaram na sequência em quantas, se em partes isso seria mandado para a Ucrânia. Sem dúvida, é um valor significativo. E não se sabe, sobre os mísseis Taurus, eles não falaram nada. Se vão, se não vão, quando vão, então não se falou nada. Mas o chanceler Merz, Friedrich Merz, já tinha antecipado, antes da sua posse, que
as remessas de armamento para a Ucrânia seriam tratadas com o sigilo necessário. A partir daquele momento em que, inclusive, que ele assumiu, não se falou mais, embora que sabe-se que a Alemanha já estava entregando armamento e deve estar continuando a entregar. E só que ele não vai anunciar como era o sistema do governo americano e do restante da OTAN. Toda vez que ia uma carga, eles anunciavam isso para a imprensa, e é quase igual, ele saberia mais rápido do que se telefonassem para o Putin, ou seja, o Putin saberia mais rápido do que isso. Então esse acordo aí foi assinado, ele anunciou, foi assinado pelo Rustem Umerov, que é o ministro da Defesa da Ucrânia, e com também o ministro da Defesa da Alemanha, o Boris Pistorius. Ambos assinaram esse acordo. Então, segundo o novo acordo, a Alemanha vai financiar a produção de sistemas de armas de longo alcance dentro da Ucrânia, aproveitando capacidades industriais e experiência técnica existentes no país. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal e deem um like. Inscrevam-se porque aqui você acabou de ver a verdade. Conto com vocês. Compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o nosso amado e querido Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.